Muito bem, vamos analisar aqui agora algumas classes de infra que estão sendo utilizadas para a geração do arquivo do SPED, ok? Bom, eu estou aqui com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital, tá? No caso a EFD, ok? Nesse Guia Prático você encontra as informações dos blocos, tá? E dos registros que esse arquivo deve possuir, tá? Então aqui no caso do SPED fiscal, nós temos aí alguns blocos, tá? Então nós temos aqui o bloco 0, certo? Com os seus respectivos registros, tá? Temos aí o bloco C, o bloco D, temos também o bloco E, o bloco G, H, K, I e o bloco 9, tá? Bom, vamos aqui fazer apenas a análise de alguns blocos e alguns registros, ok? É interessante que você leia toda essa documentação para você identificar aqui a formatação de cada bloco e também a identificação de cada registro no arquivo do SPED, ok? Então vamos aqui analisar o bloco 0, tá? Que tem as informações ali sobre o preenchimento dos campos, tá? Aqui está. Então, o bloco 0, ele é a abertura, identificação e referências, ok? No bloco 0, nós temos aqui o registro 0000, ok? Nesse registro 0000, nós temos aqui os seguintes campos: reg, codver, que no caso é o código da versão, codefin, que é o código da finalidade do arquivo, data de início, data de fim, o nome, CNPJ, CPF, UF, inscrição estadual, código do município, inscrição municipal, SUFRAMA, indicador de perfil, tá? E o indicador de atividade. Para cada campo desse aqui, é definido um tipo de dado, tá? Então, por exemplo, o campo reg, ele é do tipo alfanumérico, tá? No caso aqui do tipo C, é do tipo caractere. O código da versão, ele é do tipo numérico, então é definido aqui como N, ok? O que nós fizemos aqui nas classes de infra para representar cada um desses registros e também cada um desses blocos, ok? Então eu tenho ali o bloco 0, registro 0000, logo aqui eu tenho o registro 0001, os registros 0005, o registro 0015, o registro 0100 e seus respectivos campos, ok? Então vamos aqui analisar uma dessas classes. Então eu tenho aqui, por exemplo, o registro 0000, tá? Então foi criada aqui uma classe registro 0000 e nessa classe foram definidos os atributos referentes a esse registro, tá? Então aqui é o código da versão, código da finalidade, data inicial, data final, o nome, CNPJ, CPF, o F, inscrição estadual, código do município, inscrição municipal, número de inscrição do contribuinte, indicador de perfil e também o indicador de atividade, ok? Então nós temos aqui os atributos desse registro, no caso o registro 0000, e aqui logo abaixo nós temos os respectivos métodos get e set, ok? Bom, então para cada registro do bloco 0 foi criado uma classe para representar esse registro, ok? E para cada bloco também foi criada aqui uma classe, no caso aqui nós temos o bloco 0, tá? Nessa classe bloco 0 nós temos aqui os atributos desse bloco 0, que no caso são os registros, tá? Então eu tenho aqui o registro 0000, 0001, o 0005, o registro 0100. Eu tenho uma lista de registros 150, tá? Isso aí você pode verificar aqui, ó, no layout do arquivo, na identificação do arquivo. Vamos verificar aqui.
Ó, no caso aqui do registro 0000, esse é um registro obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo, ok? Aqui está. Ó. A ocorrência desse registro é 1 por arquivo, tá? Então, o registro 0000, ele vai aparecer uma única vez no arquivo do SPED, tá? O registro 0001 também ele ocorre, ele aparece uma única vez no arquivo do SPED, ok? Da mesma forma, o 0005, no caso aqui do 0015, olha só, a ocorrência é vários por arquivo, ok? Então, por isso que no caso aqui do registro 0015, nós não implementamos, tá? Pois essa informação aqui é uma informação opcional. Vamos aqui verificar então o registro 0150, tá? Que é a tabela de cadastro do participante. No caso desse registro 0150, ele ocorre várias vezes no arquivo, ok? Então, por isso, foi definido aqui um list, né, um array list para o registro 050, ok? Da mesma forma que para o registro 0190 e também para o registro 0200, tá? Temos aqui o registro 0990, que no caso é o totalizador do bloco 0, ok? Vocês podem verificar aqui nesse manual. Aqui nós temos o registro 0990. A ocorrência dele também é 1 por arquivo, tá? E ele identifica aqui, ó, o encerramento do bloco 0, ok? Bom, é utilizado aqui também da classe SPEDUtil, tá? Essa classe SPEDUtil é uma classe onde nós definimos aqui um delimitador do tipo string, um formato de data, um formato decimal e aqui nós temos um caractere de retorno de linha, ok? No construtor dessa classe define-se os valores padrões desses atributos, tá? E temos aqui o método preenche, tá? Esse método preenche ele pode receber uma string, ok? Ao receber essa string, ele verifica se esse valor é igual a nulo. Se for igual a nulo, ele retorna somente o delimitador. Tá? Caso contrário, ele vai retornar o delimitador mais o valor passado aqui no parâmetro, sem os espaços no final e no início dessa string. Okay? Caso esse valor seja um objeto da classe date, se esse objeto for nulo, retornamos apenas o delimitador. Tá? Caso contrário, retornamos o delimitador mais a data formatada, okay? Que no caso terá este formato, tá? Outro tipo de dado que esse parâmetro pode receber, no caso, é um dado do tipo da classe integer, tá? Verificamos também se esse valor é nulo. Caso seja nulo, nós retornamos apenas o delimitador. Caso contrário, retorna o delimitador mais o valor passado como parâmetro, tá? Temos aqui o método preenche também, que recebe um big decimal como valor. Verifica se esse valor é nulo. Caso contrário, se for nulo, retorna somente o delimitador. Caso contrário, vai retornar o delimitador mais o valor passado como parâmetro, formatado de acordo com o formato decimal definido logo aqui acima. Ok? Temos aqui o método do getDelimitador, setDelimitador, onde você também pode definir o delimitador ou buscar o delimitador que está sendo utilizado. Temos aqui o método getFormatoData, setFormatoData, o getCRLF e o get e o set formato decimal, ok? Bom, voltando aqui então na classe 0, aliás, no bloco 0, no construtor dessa classe, no caso aqui do bloco 0, é passado aqui como parâmetro a classe, um objeto da classe SPEDUtil, tá? Cria-se, instancia o registro 0, o registro 1, define aqui o indicador de movimento para 1, tá? Instancia o registro 0005, o registro 0100, a lista de registro 150, a lista
de registros 190 e também a lista de registros 200. Ok? Define-se, instancia-se aqui os registros 0990, que é o totalizador, que é o totalizador, né, o encerramento do bloco 0, e define aqui a quantidade de linhas como 0. Ok? Então aqui nós estamos definindo todos esses valores para o valor padrão, tá? Que é o valor, no caso aqui, instancia-se todas as classes, todos os objetos, e define aqui o valor 0 para os totalizadores. Ok? Logo depois nós temos aqui o método grava registro 0000. Tá? Nesse método grava registro 0000, nós inicialmente vamos somar, tá? Adicionar a quantidade de linha a esse arquivo, ok? Então nós estamos incluindo uma linha nesse arquivo, então nós já somamos aqui o registro quantidade de linha, aliás, o atributo quantidade de linha do registro 0990, ok? Que no caso aqui, é esse campo aqui, quantidade de linhas, a quantidade total de linhas do bloco 0. Okay? Então, para cada registro do bloco 0 que for gerado, que for gravado, nós iremos incrementar essa quantidade de linhas do bloco 0. Tá? Então, o grava registro 0000 vai retornar aqui o seguinte, ele vai chamar o método preenche, lá da classe SPEDUtil, tá? Passando aqui como parâmetro o primeiro registro, que é o 0000. Tá? Se nós verificarmos aqui na documentação, nesse registro, nós temos aqui, o primeiro campo é o campo reg, e esse campo reg ele tem o texto fixo contendo 0000, ok? Logo depois nós preenchemos com o código da versão, tá? Que é o segundo campo aqui desse registro. Depois o código da finalidade, tá? Então aqui nós estamos seguindo a mesma ordem que foi definida aqui nessa guia da escrituração fiscal digital, ok? Então vamos aqui preencher com o código da versão, o código da finalidade, a data inicial, a data final, o nome, CNPJ, CPF, UF, inscrição estadual, código do município, inscrição municipal, SUFRAMA, indicador de perfil, indicador de atividade. No final desse registro, nós incluímos também um delimitador e o caractere de retorno de linha. Ok? Bom, então da mesma forma, vai ser feito aqui para os outros registros. Nós temos aqui o método grava registro 0001, tá? Adicionamos uma linha ao totalizador do registro 0, chamamos aqui e retornamos, no caso aqui, da mesma forma que o registro 0, nós vamos preencher com o 0001, que é um campo fixo, tá? Logo depois preenchemos com o indicador de movimento, o delimitador e o caractere de retorno de linha. Ok? Da mesma forma, o grava registro 0005 adiciona, incrementa o totalizador desse registro, preenche com os atributos desse registro. Tá? Isso aí vai ser feito então para todos os outros registros. No caso, o registro 0100, o 0150, o 0175, tá? Que no caso do 0175, ele é um registro filho de 0150, ok? Então, como nós vimos ali, nós vimos que o registro 0150, ele é uma lista, né? Ele aparece mais de uma vez no arquivo, tá? Agora o registro 0175, aqui está, que é a alteração da tabela de cadastro do participante. Esse registro ele é de preenchimento obrigatório quando houver, dentro do período, alteração de dados informadas no registro 0150. Ok? Ele tem um nível hierárquico igual a 3. A ocorrência dele é de 1 para n. Ok? O registro 0150, o nível hierárquico dele é igual a 2. Em algum momento, no caso aqui, em algum momento ele informa que esse registro ele é um registro filho
do registro 0150. Na verdade, essa informação não está aqui de uma forma bem clara, tá? Mas nós podemos identificar esse de acordo aqui com o nível hierárquico, tá? Então, aqui o registro 0150, ele tem um nível hierárquico 2, ok? E o nível hierárquico do registro 0175 é o nível hierárquico 3, tá? Então, isso daí vai significar que o registro 0150, né, ele é filho do registro 0175, ok? Bom, é interessante aqui então que você dê uma pesquisada para saber uma forma melhor de identificar quais são os registros filhos, né, de um determinado registro e se esse registro possui registros filhos, ok? Provavelmente aqui nesse guia deve ter alguma tabela, tá, onde informa aqui essa hierarquia desses registros, ok? Vamos verificar aqui. Registro 0150. Na verdade, aqui ele não tem a indicação de quem é o pai desse registro, tá? Mas pela ordem em que aparece aqui na tabela, dá para entender, né, que esse registro 0175 é um registro filho de 0150, ok? Não ficou aqui muito claro essa informação nesse arquivo, ok? Mas então é interessante que você dê uma lida ali nessa documentação por inteiro para verificar se não existe alguma tabela que identifique os registros pais e os respectivos registros filhos, ok? No caso aqui, o registro 0175, ele é um registro filho de 0150, tá? Então aqui nós temos o preenchimento do registro 0150 e para cada registro 0150 é chamado aqui, ó, o grava registro 0175, que no caso é um registro filho de 0150, ok? Então vai chamar aqui o método grava registro 0175, passando aqui como parâmetro essa lista de registros 0175, tá? E esse método grava registro 175 vai atribuir, né, vai gravar as informações deste registro, ok? Então esse procedimento aqui é feito para todos os registros do bloco 0 até chegarmos aqui à gravação do registro 0990, que é o encerramento do bloco 0, ok? Então ele vai preencher aqui com as informações desse registro 0990.